Muito bem, aí estão colocadas brevemente as dificuldades que eu chamei de intrínsecas, não é? E quais seriam então as dificuldades extrínsecas do historiador, mais precisamente do historiador do direito medieval, Marcelo? Olha, para um jurista brasileiro que realmente se preocupe com questões metodológicas da história, isso é acentuado, essas questões extrínsecas são acentuadas em determinados pontos. Segundo o Ricardo Marcelo Fonseca, há um senso comum dos juristas, um imaginário de que o direito atual, o moderno, entre aspas, seria o ápice de elaborações jurídicas de todo o antecedente. É a única ungida com a água benta da racionalidade. E acaba sendo até natural, embora não seja correto, na minha opinião, a visão de acordo com a qual o direito acaba sendo o resultado automático de um aparar de arestas de um ente invisível chamado história. Ou seja, o direito é como que o resultado final de uma evolução, entre aspas. Por isso que eu critiquei até no começo aqui dos vídeos o assim chamado evolucionismo, porque isto não seria historiografia. E aí o jurista brasileiro, em geral, acaba acreditando que tudo foi decantado, tudo foi purificado, tudo acabou sendo aparado como uma madeira bruta que foi sendo lixada ao longo dos anos e resultou no que ele conhece hoje. E aí hoje seria necessariamente o resultado daquilo que ele acredita que passou por uma evolução que cabe em 3 ou 4 laudas. Este é o problema. Eu vou tentar explicar isso daqui em diante. Olha só. Aquele meu professor, o Alexandre Ribas de Paula, também notou esse problema aí no seu doutoramento, né? Ao examinar o ius puniendi em textos normativos dos séculos sétimo e oitavo, lá do Reino Longobardo, o Alexandre Ribas de Paula se agarrou à problemática que ele escreveu o seguinte, na qual ele escreveu o seguinte, né? A problemática dele é assim descrita pelo próprio autor. Abre aspas. A problemática da pesquisa surgiu com a constatação de informações contraditórias e generalizantes produzidas pelos historiadores do direito que tratam das experiências punitivas no início da Idade Média sob pontos de vistas descontextualizados e anacrônicos, as quais não permitem compreender como seria exercitado o ius puniendi pelos germânicos no início da Idade Média. Para se descobrir quais seriam, então, as práticas jurídico-punitivas na Itália alto-medieval e o papel dos reis germânicos na administração da justiça entre seus súditos, empreendeu-se uma análise dos textos medievais em busca da compreensão dos métodos de resolução de conflitos intersubjetivos, primando-se pelas fontes de pesquisa primárias. A pesquisa foi dividida em 6 capítulos, sendo expostas opiniões de autores contemporâneos sobre o direito germânico, o contexto histórico da Itália alto-medieval e as regulamentações normativas germânicas registradas em tal período. Nesse caminho, foram encontrados poucos rastros de verdadeiros historiadores do direito e muita imaginação dos juristas, que desenvolveram verdadeiras ficções literárias como se fossem pesquisas científicas a respeito da história do direito. Conclui-se a tese com breve síntese das experiências jurídico-punitivas longobardas, apontando-se alguns caminhos que merecem ser trilhados para o estudo do direito medieval, em uma perspectiva desmitificadora e isenta de conceitos jurídicos anacrônicos. Fecha aspas. E aí, no arremate da sua tese, o Ribas de Paula defende o seguinte: a história do direito, desenvolvida nos séculos 19 e 20, adotando uma que manobrou de forma espúria de dados do passado, dando significados modernos às práticas antigas e medievais, promoveu gerações de juristas imersos em uma ficção estatólatra, em que o indivíduo, sem a tutela de um poder público responsável pela administração da justiça, estaria em constante risco de sua própria existência. E aí, uma colocação de minha autoria aqui. Por aí você já pode imaginar como há uma mitificação do papel da igreja no medievo, às vezes injustamente condenada. Mas ainda segue o Ribas de Paula.
Não foi difícil aos modernos considerarem as sociedades germânicas da antiguidade um exemplo de infância da humanidade, em que os homens seriam supersticiosos guerreiros que resolveriam seus conflitos intersubjetivos no império da violência desmedida e da barbárie inconsequente, mormente se comparados com a civilização greco-romana, que legou ao Ocidente os mais significativos e elaborados conceitos da filosofia e do direito.